Meu amigo vascaíno, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente expor os principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. E que noticiário repleto aí de novidades. O Vasco, que neste momento está treinando lá no CT Moacir Barbosa, visando a preparação do jogo decisivo contra a equipe do Internacional. Hoje, pela manhã, a gente recebeu um relatório muito importante aí. O Vasco que está com 7 jogadores com término de contrato em 2024, até dezembro de 2024. Desses 7, só um vai ficar aqui no Vasco. O Vasco, inclusive, aí já faz a renovação de contrato desse jogador. E vamos falar muito aqui sobre um acordo que o Vasco busca aí com o Atlético Paranaense para comprar o Hugo Moura. Isso mesmo, Vasco que busca aí um parcelamento. E olha, o Vasco acertou aí as bases salariais com um atacante ali de lado de campo, que a gente vai falar para vocês, que provavelmente vai ser o primeiro reforço dos Gigantes da Colina, que deverá ser anunciado logo quando terminar o Campeonato Brasileiro. Então tem muita coisa para a gente passar para vocês nesta edição. Se inscreva no nosso canal aí, dê uma força, venha fazer parte da nossa família. Pessoal, Vasco da Gama Internacional, momentos distintos aí das duas equipes. O Internacional buscando uma vaga direta na Libertadores da América, um adversário muito difícil. O Internacional que simplesmente não fosse aquele problema lá das enchentes no Rio Grande do Sul, certamente estaria ali brigando por título, é essa a verdade. E o Vasco tem a obrigação de vencer em São Januário. O torcedor Cruz Maltino ainda sonha, sim, com uma vaga na pré-Libertadores, ainda mais se abrir aí um G9. O Vasco precisa de pelo menos 11, 15 pontos para conseguir essa vaga aí. O Paiva tem treinado aí com o Léo Jardim no gol, os dois laterais PH e o nosso bravo Piton, né, os dois zagueiros ali, o nosso João Vitor e também o Léo Pelé. Lá na frente, Cocão com o Hugo Moura e o Paê treinando de titular. Uma expectativa para que o Coutinho viesse ser titular, mas o Coutinho está fora aí da forma física, parece que nunca vai recuperar, né? O Coutinho vai ficar mesmo para o ano que vem. E o seguinte, né? O Emerson Rodrigues, Maxime treinando como titular, até porque o Puma ficou servindo aí a seleção uruguaia, e o Vegete. Esse é o time aí do Vasco. Pessoal, a gente também teve um acesso hoje a um relatório muito importante que o Vasco está com 7 jogadores com contrato terminando. Perfeito? E o seguinte, a gente primeiro vai falar aqui sobre a situação dos jogadores que devem sair do Vasco da Gama, né? O Galdames, o Keiler, Robert Rojas e o Rossi. Esses 4 com contrato terminando agora no dia 31 de dezembro. Bom, o Vasco da Gama tem 2 situações de 2 garotos aí da base que o Vasco deve renovar os contratos. O menino Maxwell Alegria, né, que apareceu muito bem aí no time do Gigante da Colina, né, e o goleiro Pablo, né, deve renovar o contrato aí com o Vasco. E o Vitor Luiz, né, está bem avançada aí as tratativas de renovação do lateral esquerdo, porque o Piton
dificilmente vai ficar no Vasco. O Vasco que quer preparar ali o Leandrinho, né? É difícil a busca por um lateral esquerdo. O Vasco aí renovando com o Vitor Luiz. Bom, o seguinte, hoje o Vasco também, a gente tomou conhecimento que o Vasco está adotando cautela ali na situação envolvendo o jogador Hugo Moura, porque é o seguinte, o Vasco já comunicou o Atlético Paranaense, né, que pretende fazer um acordo aí para poder pagar esses 10 milhões aí que a 777 se comprometeu a pagar ali do Hugo Moura. O Hugo Moura que está aqui por empréstimo no Vasco da Gama, e o seguinte, né, o Hugo Moura vai ficar no Vasco da Gama desde que o Vasco pague aí esses 10 milhões de reais. Perfeito? O seguinte, o Atlético até acionou o Vasco aí na justiça, cobrando o valor do empréstimo, lá na época da 777, 1.600.000. O Vasco tem uma relação muito boa, o Pedrinho com o Petralha, e busca a definição dessa situação. Falando aqui sobre reforços aqui, muita situação aparecendo aí no Vasco da Gama. A gente teve acesso aí a algumas negociações que já estão em curso. Entre essas negociações aí que já estão em curso para o ano que vem, o nome aí do jogador Matias Vargas, jogador que está lá na China. O Vasco tem que tomar muito cuidado com essa situação, porque o jogador foi oferecido ao Vasco da Gama, tem bons números lá no Xangai Port, é o mesmo clube que joga o nosso Oscar, o brasileiro, mas o seguinte, o Vasco tem que entender que campeonato chinês é uma coisa, campeonato brasileiro é outra, certo? Então, assim, o Matias Vargas foi oferecido ao Vasco da Gama, o argentino, o nome é muito bem cotado aí em São Januário, tá? O Vasco fazendo um esforço aí para tentar trazer o jogador, mas é uma aposta. Está jogando lá no futebol chinês, o jogador tem passagem pela seleção argentina, mas o seguinte, está jogando bom tempo lá na China. E a situação do Aleph Manga. A situação do Aleph Manga nas últimas horas deu uma evoluída aí significativa, certo? Inclusive, aí o Vasco já acertou até as bases salariais aí do Aleph Manga, perfeito? Então, assim, o Vasco avançando aí em negociações, mas eu penso da seguinte forma: são jogadores para fazer composição de elenco, tá? O Vasco tem que trazer jogadores diferenciados para serem titulares aí. Afinal de contas, o Vasco vai disputar uma competição internacional no ano que vem, que é a Copa Sul-Americana, e a gente precisa ter um time aí em alto nível. Perfeito, pessoal? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!